Irmãos e irmãs, se me permitem lembrá-los, este horário é um horário completamente fora do comum da nossa comunidade matriz. Esperamos que esse horário também seja apenas provisório. Queremos que você, que hoje faz o empenho de tentar acompanhar a vida celebrativa da sua comunidade, paróquia e matriz, possa também se sentir por todos nós compreendido no seu desejo de participar dessa celebração da Eucaristia. Faremos nós um esforço como já o fizemos. Esperamos que seja em bem menos tempo e de forma bem menos dolorosa, como foi outrora, quando também, por exigências do nosso tempo e também por determinação da lei, nós tivemos que interromper as celebrações com a presença dos fiéis e fazê-la de forma como hoje estamos fazendo, transmitindo para que a comunidade possa continuar acompanhando. Esperamos que seja breve e que nós possamos passar por esse período de experiência, de êxodo, de nos ser tirado um pouco desse gosto da participação na comunidade e oferecê-lo a Deus como um sacrifício. O tempo é de sacrifício, o tempo é de penitência. Então nós faremos nesses dias uma experiência também nossa, da comunidade. Nós vamos oferecer a Deus esses sacrifícios e pedir ao Senhor que especialmente esses atos nossos, dentre esses também, possa ser por Deus compreendido como um sincero gesto de confiança nele. E reconhecemos também a necessidade de o fazê-lo em vista da misericórdia que esperamos também nós alcançar de Deus. Nós somos criados em Jesus Cristo para as obras boas, disse Paulo ao final do texto que nós ouvimos na carta que ele escreveu aos Efésios. Somos, por Cristo e em Cristo, criados para as obras boas, que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Os gestos, as ações que realizamos mediante a fé e a confiança nela, em momento nenhum deve nos servir de orgulho e vaidade. Precisamos reconhecê-las, que elas são muitas vezes importantes para nós, porque nelas nós demonstramos o nosso profundo reconhecimento de que é Deus quem nos salva, Deus que nos ajuda, é Deus que nos concede as graças do céu. Tudo nos vem por meio de Deus, mas nós reconhecemos a necessidade de não esperarmos apenas de Deus, mas também que nós possamos fazer de nossa parte. Que esse seja nossa experiência, especialmente dentro da nossa espiritualidade quaresmal. Irmãos, nem sempre, as realidades às quais o Senhor nos chama a nos converter dela são apenas cobranças de Deus. No texto que nós ouvimos hoje no livro das Crônicas, que narra um pouco da trágica situação do povo de Israel, onde o povo de Deus teve sua cidade destruída, os inimigos a incendiaram, levados como cativos para o cativeiro, durante mais de 70 anos tratados como escravos, a ponto de, durante todo esse tempo, o povo de Deus não desfrutar das alegrias próprias da sua fé, entre elas a santificação do dia de sábado. Todas essas realidades, que por mais trágicas e dolorosas que possam parecer, como vimos narrado no livro das Crônicas, não é simplesmente um castigo de Deus, não é simplesmente uma ação de Deus, ou como quem virou as costas para o seu povo. Se lembrarmos o texto do livro das Crônicas, antes de narrar o fato acontecido com o povo de Deus,
Assim inicia. Chefes do povo e sacerdotes multiplicavam suas infidelidades, imitando práticas abomináveis das nações. Profanaram o templo que o Senhor tinha santificado. Ora, o Senhor Deus dirigia-lhes frequentemente palavras e mensageiros, admoestando-os com solicitude, porque tinha compaixão. Mas eles zombavam de Deus, desprezavam sua palavra, até que o furor do Senhor se levantou e não houve mais remédio. Ninguém se ira, ninguém se levanta de furor sem nenhuma razão. A razão pela qual vimos essas realidades na vida do povo é porque antes uma multidão de situações infringiu também a aliança, o coração, o amor, a fidelidade que deveria ter o povo de Deus também pelo Senhor. Isso nos faz pensar que nós estamos também nessa experiência quaresmal, nos subjugando às vezes a algumas experiências de penitência e sacrifícios, sem que nós possamos nos isentar também da necessidade da nossa tomada de consciência das realidades do nosso tempo, da nossa vida, dos nossos pecados, dos desgastes que essas realidades trouxeram para nós. E mesmo que essa seja paralelamente muito similar à realidade que o povo de Deus vê narrada no livro das Crônicas, apesar de sua similaridade, sua proximidade, aqui também deparamos com a atitude bondosa e atenciosa de Deus. O texto das Crônicas vai dizer que ao final Deus liberta o povo por meio de outro, que não Nabucodonosor, mas outro, Ciro, o rei da Pérsia. Ali dá uma demonstração de que apesar dessas situações muito parecidas com a vida do povo, também a nossa, diante das realidades de erros e fraquezas, o Senhor não nos sentencia, mas o Senhor, quando manifesta a sua misericórdia e a sua bondade, inclusive mediante as realidades da pena, sobretudo causadas pelos erros, o Senhor manifesta a sua compaixão. O Senhor ali manifesta a sua misericórdia. Por isso que às vezes parece estranho, já de certa forma, contarmos com o amor, a misericórdia, a compaixão de Deus ao final de um período de penitência, de oração, de quaresma. Mas é exatamente esse o modo de Deus nos motivar a enfrentar, a admitir, a aceitar essas realidades. Porque Ele diz, é por meio da aceitação delas, do reconhecimento delas e de vossos pecados, que eu poderei também agir por compaixão. O orgulhoso, o vaidoso, o prepotente, não alcança a misericórdia de Deus porque ele não experimenta admitir suas fraquezas para que ele possa agir na vida deles. Por isso a importância de reconhecermos que a dinâmica de trazer à luz aquilo que estava, inclusive, envolvido nas trevas do erro, do pecado, não é uma forma do Senhor Deus ficar como quem está a nos julgar. Ele não é um julgador. Ele não é apenas um juiz. Ele não está apenas e muito pouco disposto a trazer à tona os nossos pecados. Ele quer que as realidades do pecado se manifestem, ou das realidades das trevas apareçam, para que ele possa manifestar a sua luz. As realidades que estavam escondidas ou que estavam na penumbra, elas vêm à tona exatamente por quê? Porque é o modo dele manifestar a sua luz, manifestar a sua misericórdia e compaixão, manifestar o seu amor. Por isso que quando Jesus está conversando com Nicodemos no Evangelho, Nicodemos que vai conversar com Jesus na penumbra da noite, o Senhor vai iluminar Nicodemos. Quando ele diz, claramente para ele, lembrando também da realidade de Moisés, quando Moisés levantou a serpente de bronze no meio do acampamento do povo, e quando o povo olhava para a serpente, depois de mordidos pelas serpentes, o povo era
curado dessa enfermidade e não morria. Assim o Senhor também deseja que os que não creram ou ainda não tiveram a oportunidade de crer no Filho do Homem, olhem para ele. Vejam Jesus, tenham os olhos fixos nele, e a partir da experiência de olhar para Jesus, que também será levantado como a serpente no meio do acampamento, o Senhor também será levantado na colina do Gólgota, no alto onde o Senhor será crucificado. Ali ele atrairá os nossos olhares para que nós possamos crer nele. Crer no sentido de dar crédito ao que ele faz, às ações dele, às atitudes dele, que mais do que simplesmente um sacrifício humano, é um gesto de amor em vista da redenção dos pecados de toda a humanidade. Porque, como diz São João, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E o Senhor salva o mundo quando o mundo é capaz de crer, dar crédito, dar sentido aos seus gestos de amor, de compaixão, de tal forma que assim agindo, ele traz à luz a necessidade da conversão do coração. Crer nele significa acolhê-lo. E ao acolher Jesus em nossa realidade, em nossa vida, nos sentimos também por ele salvos, acolhidos por ele, redimidos por ele. De tal forma que essa luz possa permitir ao Senhor, aproximando-se de nós, trazer à luz a realidade salvadora que está contida em suas ações, em seus gestos. E nos permite verdadeiramente, como Nicodemos, ser capaz de acreditar nele, professar a fé nele. De tal forma que esse domingo, quarto domingo, também chamado talvez domingo da alegria, dentro da realidade da conversão quaresmal, a cor rosa, inclusive, quer despertar em nós exatamente essa dimensão da alegria, que é o Senhor, ao aproximar-se, e a proximidade da Páscoa, de sua realidade luminosa, trazendo à luz as realidades da nossa vida, nos chama a crer nele, ou seja, acreditar que podemos ser salvos por ele. E mesmo que nós tenhamos que dar passos na direção dele, temos a certeza de que não são e nem foram em vão essas semanas que percorremos na busca de conversão e de experiência de reconciliação próprias desse tempo quaresmal.